Vamos olhar agora aqui para as relações Estados Unidos e China. Ao que tudo indica, volta a instalar-se aqui um clima de tensões, após o presidente dos Estados Unidos ter afirmado que o seu homólogo chinês pertence à categoria dos ditadores. Isso aconteceu quando o mesmo falava com os doadores do Partido Democrata em Califórnia. É, portanto, uma situação que parece ter reavivado aqui um clima que há algum tempo não estávamos a notar nas relações entre os dois. Digamos assim que o presidente Biden não chamou o presidente Xi Jinping de ditador diretamente. Sim. Ele fez referência que este é o comportamento que os ditadores têm, quando fazia referência ao facto de ele ter abatido o balão que sobrevoava o território americano, alegando que o presidente da China não sabia que esse balão estivesse a sobrevoar ou que fosse um balão chinês e que este era um ato que embaraçava os ditadores, né? Quer dizer, fez essa alusão de forma indireta e não de forma direta, mas as ilações que se tiram delas é que efetivamente ele tinha chamado o seu homólogo chinês de ditador. Mas essa componente de chamar os países de cuja democracia não é liberal de ditadores é algo antigo. É porque existe a percepção de que se uma democracia não se enquadrar nos cânones ocidentais, esta seja uma democracia autocrática ou totalitarista, enfim, seja regimes autocráticos. E também muitas vezes o presidente Biden tem vindo a dizer que a luta presente é uma luta entre as democracias e as autocracias. Só que do ponto de vista mesmo da academia, não é? Há muito que se lhe diga. Olhando para um estudioso politólogo chinês, que é Eric Lee, ele diz claramente que a China tem um sistema democrático próprio, assente nas suas idiosincrasias, na sua história, e que o regime chinês garantiu a prosperidade ao povo chinês. E, de consequência, a democracia, como dizia ele, não é a resposta para todos os problemas do mundo. E mesmo se olharmos para a perspectiva do historiador italiano Luciano Canfora, ele diz que a democracia resulta de uma luta de classes no regime capitalista. Já o historiador ou o politólogo chinês diz que a China não é um sistema capitalista, ele é um sistema de economia de mercado. Por quê? Porque o capital não tem um controle sobre a classe política, não determina os destinos políticos da China, como acontece nos Estados Unidos, onde a classe burguesa tem o domínio sobre a política dos Estados Unidos. E até para os progressistas como Bernie Sanders, o que há agora é oligocapitalismo, isto é, há um capitalismo das oligarquias que tem o controle da vida política dos Estados Unidos e não só. E depois, do ponto de vista, por exemplo, do limite dos mandatos, porque muitas vezes diz-se que é ditador quem vai à procura do terceiro mandato. Essa questão de limitação dos mandatos, mesmo nos Estados Unidos, é recente. O presidente Franklin Delano Roosevelt teve 4 mandatos, porque não havia o limite de mandatos nos Estados Unidos quando ele governou os Estados Unidos. Já nas democracias parlamentares não há limites de mandatos. A antiga chanceler alemã ficou no poder por mais de 16 anos, não é? Para não falar do presidente, digamos assim, Charles de Gaulle. Muitos regimes parlamentares, mesmo na Europa Ocidental, são regimes cujos primeiros ministros estão no poder há mais de 10 anos. Enfim, o facto de sistema político não determinar os limites de mandato não implica dizer que quem detém o poder seja um ditador. E, sobretudo, se a sua ação é aceite pela maioria da sua população. O presidente chinês tem aceitação popular, porque há eleições ao nível comunal, ao nível local, que elegem os parlamentares, que à sua volta representam o povo na Assembleia Popular Chinesa. Enfim,
essa referência, do ponto de vista da academia, de chamar um líder de um Estado, que seja a China, que seja qualquer outro Estado de ditador, pelo facto de ter um terceiro mandato, não é suficiente, porque existem outros elementos que devem ser analisados para depois se determinar se um regime é ou não é uma autocracia, sobretudo olhando para a história política desse dado país. Mas agora, é importante dizer também aqui que o presidente Biden está numa pré-campanha eleitoral. Os pronunciamentos que fez durante uma sessão de recolha de fundos para a sua campanha presidencial. E, de consequência, usou uma linguagem típica de uma campanha eleitoral para apelar, não é, aos votos, para apelar aos doadores que lhe deem os dinheiros e também aos eleitores que lhe deem o voto de confiança para conduzir os destinos dos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Mas não será ele o único a usar essa linguagem. É provável também que, ao nível de outros candidatos ou pré-candidatos, isto possa acontecer, porque existe uma espécie de consenso bipartisan, isto é, entre republicanos e o partido do presidente Biden, segundo o qual a China, não é o principal competidor dos Estados Unidos, não só no Pacífico, como também ao nível das relações internacionais. Mas isso também, do ponto de vista da China, não pode criar, digamos assim, apreensões. É normal que um teu competidor use certos argumentos, até argumentos que são, digamos assim, não charmosos, argumentos que sejam não de acordo com as tuas expectativas, porque é normal que haja essa competição até do ponto de vista do linguajar ou das expressões a serem usadas, não é? Daí que certas reações exageradas também podem revelar uma espécie de desânimo, não é? Uma espécie de descontrolo de si mesmos. Daí que o que se espera, e aqui tendo em conta a visita que o secretário de Estado fez à China, é que, apesar deste discurso, porque aqui o que o presidente Biden disse é um discurso, não é uma política em si. O que se espera é que esse discurso do presidente Biden não perigue ou não anule os acordos que foram encontrados durante a visita do secretário do Estado Blinken a Beijing nos dias passados. Certo.